Se você puder, dê glória a Deus, porque nós estamos aqui esta manhã, porque elas viram que a pedra tinha sido removida. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui esta noite, eu quero apenas fazer uma introdução desse texto esta manhã, mas eu preciso da sua atenção, já que nós estamos numa manhã missionária e também no Congresso de Mulheres, e se eu fosse dar um tema, eu daria mulheres de atitude que vão marcar a história do cristianismo. O capítulo de número 24 que nós lemos, a palavra do Senhor, e o evangelista aqui, Lucas, está registrando-nos acerca do dia mais extraordinário da história. Olhe para mim, por favor. Por que, pastor Claudinei? Porque o dia mais extraordinário da história não foi o dia que Jesus nasceu. O dia mais extraordinário da história também não foi numa sexta-feira que ele morreu. Mas você pode dar glória a Deus essa manhã, porque o dia mais extraordinário da história foi um domingo pela manhã, quando ele ressuscitou. Só que para nós entendermos o que está acontecendo no capítulo 24, a gente precisa voltar algum tempo atrás, e nós voltamos até uma quinta-feira à noite, quando a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estão no Getsemane, e diz a Bíblia que Judas vai dar um beijo em Jesus traindo, e diz o texto sagrado que Jesus então vai ser levado preso pelos soldados romanos, e Jesus vai passar, olhe para mim, a noite de quinta-feira para sexta-feira preso. Diz a Bíblia que na sexta-feira, provavelmente antes das 6 horas da manhã, uma parte do sinédrio vai se reunir para julgar ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia que o sinédrio julga pela condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que então Jesus é levado ao governador Pôncio Pilatos. Pilatos vai olhar para Jesus, isso no início da manhã de sexta-feira, e não vendo nenhum crime nele, Jesus vai enviar Jesus para Herodes. Herodes havia passado a noite toda enchendo a cara numa festa, bebendo, e a Bíblia diz que Herodes vai zombar daquele homem, perguntando: és tu o rei dos judeus? E Jesus olha para Herodes e está dizendo: tu o dizes que eu sou. Herodes manda novamente Jesus para Pilatos. Pilatos, ao receber a Jesus, percebendo que há uma armação por trás disso tudo, como é sexta-feira de Páscoa, e que ele pode soltar um prisioneiro, e a Bíblia diz que está ali nada mais, nada menos do que Jesus Barrabás, porque o nome Jesus era muito comum naqueles dias, por isso que a Bíblia diz Jesus chamado Cristo. Barrabás é um dos piores malfeitores, e eu não tenho tempo para falar sobre ele aqui esta manhã, mas se você não sabia, fique sabendo. Barrabás, a partir desta sexta-feira, ele vai se tornar um discípulo de Cristo, porque ninguém que encontra com o Senhor Jesus permanece vivendo do mesmo jeito e na mesma história. A Bíblia diz que o povo, incitado por Anás e por Caifás, grita unânime: soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus chamado Cristo. Diz a Bíblia que ainda Pilatos, tentando fazer alguma coisa, ele olha para a multidão e pensando: quem sabe, se nós dermos um jeito, as
açoitando a Jesus. Quem sabe o furor da multidão se acalme. Olhe para mim, Jesus está, diz a Bíblia aqui, no pátio da Fortaleza Antônia, e os soldados vão despir o corpo de Jesus, vão tirar as suas vestimentas, e Jesus é amarrado num tronco no meio da Fortaleza Antônia, despido. E diz a Bíblia, e a história confirma, que 2 soldados romanos, um de cada lado, com 2 azorrague nas suas mãos. O que era o azorrague, pastor Claudinei? Era um pedaço de madeira que tinha 12 fitas de couro, e na ponta dessas 12 tiras tinha 12 pedaços de ossos de carneiro com chumbos. E o historiador diz que por causa dos ossos de carneiro, vai abrir no corpo de Jesus 580 cortes profundos. Mas dê glória a Deus esta manhã, porque a Bíblia diz que ele não abre a sua boca, por causa dos pedaços dos chumbos nas pontas dos azorrague. O historiador diz que vai aparecer no corpo de Jesus 5.760 hematomas. Um soldado vai olhar para Jesus e vai dizer, ele está dizendo que é rei. Todo rei tem que ter capa, mas dê glória a Deus se você quiser, porque o meu Deus é especialista para transformar maldição em bênção. Aquela capa que eles colocam sobre Jesus para zombar dele, o meu Deus a transforma em uma roupa de linho fino. Aquele pedaço de cetro de madeira que os soldados colocam na mão de Jesus para zombar dele, o meu Deus transforma aquele pedaço de madeira, como diz em Apocalipse, em uma vara de ferro que vai reger as nações da terra. Um outro soldado tem uma ideia mais brilhante e diz: todo rei tem que ter coroa. Então eles pegam emaranhado de espinho ciro e traçam, tecem uma coroa com 72 espinhos ciro, mas esqueceram de medir a circunferência da cabeça de Jesus, e a coroa com 72 espinhos era menor que a cabeça de Jesus. Então o soldado vai pegar aquele pedaço de madeira e vai bater naquela coroa, e os pregos, aquelas espinhos ciro vão começar a cravar no couro cabeludo e no crânio de Jesus, e o historiador diz que o sangue vai começar a banhar o seu rosto. Mas dê glória a Deus se quiser, porque o profeta Isaías profetizou: como ovelha muda, ele será levado ao matadouro, mas não vai abrir a sua boca. Se você pode adorá-lo pelo seu sacrifício, adore a ele esta manhã. Espírito de Deus. Jesus está na Fortaleza Antônia. Jesus está com 5.760 hematomas, com 580 cortes profundos. Só que agora os soldados vão lançar a ele uma cruz, ou melhor, a parte horizontal, porque a parte vertical já estava presa, ficava presa no Monte Calvário, no Gólgota. Essa trave, essa parte horizontal da cruz, pesava 56 quilos. Agora olhe para mim, Jesus está preso desde a quinta-feira à noite. Agora é provavelmente 8 horas da manhã. Jesus já tinha 5.760 hematomas, 500 cortes profundos. Jesus está fraco, porque ele não se alimenta. Ele está com uma coroa com 72 espinhos ciros na sua cabeça. E a Bíblia diz, e a história confirma, que ele vai pegar aquela haste, a parte horizontal com 56 quilos, e vai começar a carregar. Mas olhe para mim, a madeira que você conhece hoje é lixada. Você passa a tua mão, ó, não vai cortar e nem machucar a minha mão. Mas a história diz que aquela trave, aquela parte da cruz horizontal, era madeira bruta,
tinha pedaços de fiapos, e o historiador diz que quando Jesus joga aquela trave nas suas costas com 56 quilos, e toda vez que aquela cruz se mexe nas suas costas, fiapos de madeira entrava nos 500 cortes profundos. Mas dê glória a Deus se quiser, Jesus está caminhando no propósito rumo ao Calvário, para que você pudesse estar aqui esta manhã, abrindo a boca, enchendo o pulmão de ar e dizendo: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ele coloca a cruz e ele vai caminhar mais ou menos de 600 a 700 metros, que é a Via Dolorosa, em direção ao Calvário, ao Monte Calvário, que é do lado de fora, para se cumprir Hebreus, que ele tem que morrer fora da cidade. A Via Dolorosa é muito estreita e Jesus está caminhando. São mais ou menos 8 horas da manhã, ele começa a caminhar, mas diz a Bíblia que no meio do caminho da Via Dolorosa ele está fraco. Ele está com uma coroa com 72 espinhos. Ele tem recebido 5.760 hematomas, cortes profundos no seu corpo, uma cruz com 56 quilos, e a Bíblia diz que ele vai cair no meio da Via Dolorosa. Quando ele cai, diz a Bíblia que está vindo um certo homem da cidade de Cirene, e eu já vi gente pregar e dizer que esse homem está alienado, não sabe o que está fazendo na cidade, está enganado. Simão Cirineu é um judeu devoto, porque ele sabe que às 9 horas da manhã, no templo em Jerusalém, vai ser morto um cordeiro às 9 horas. E a história diz, e os historiadores confirmam, que todas as vezes na sexta-feira de Páscoa, às 9 horas, quando morria um cordeiro, o sacerdote molhava o seu dedo no sangue do cordeiro e aspergia sobre os homens que estariam no pátio dos homens. Simão Cirineu está vindo para o culto às 9 horas da manhã, e o historiador diz que toda vez que quando ia entrar na cidade, ele colocava uma vestimenta branca de linho fino. Por que, pastor? Porque quando o sacerdote aspergisse o sangue, ficava marcado na sua roupa, e ele voltava para casa Cirene com a maior alegria, dizendo: eu consegui a cota de um sangue daquele cordeiro que vai me garantir mais um ano de bênção para minha vida e para minha família. Só que naquele dia dá tudo errado, porque a Bíblia diz que a história confirma que ele coloca a roupa de fio, ele está indo para o culto e está tendo um tumulto, e no meio do tumulto, olhe para mim, um soldado olha para Simão Cirineu e diz: ajude a carregar a cruz. Simão Cirineu, parece que eu vejo olhando para o soldado, está dizendo: não dá, às 9 horas vai começar o culto no templo, e eu preciso receber pelo menos uma gota daquele sangue do cordeiro que o sacerdote vai matar. E o senhor está me pedindo para ajudar a carregar a cruz desse homem que eu nem sei quem é? E o soldado obriga-o a carregar a cruz. Dê glória a Deus se quiser. Simão Cirineu estava querendo receber apenas uma gota do sangue do cordeiro de um animal. Quando ele joga aquela trave com 56 quilos, a trave está manchada completamente de sangue. E dê glória a Deus se quiser, porque ele não está recebendo só uma gota, mas ele está recebendo uma lavagem completa do sangue, que não é mais de um animal, mas é do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. São mais ou menos 8 horas e meia, e eu preciso resumir. E a Bíblia diz que Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, na hora que morria o cordeiro pascual. Das 9 horas, Jesus vai morrer às 3 horas da tarde. Quando Jesus morre às 3 horas da tarde, diz Flávio José que o véu do templo de 15 centímetros se rasga de alto a baixo. Esse véu do templo, que segundo o historiador Flávio José, precisava de pelo menos 2 homens só para movimentar, por causa do peso, para entrar no lugar santíssimo. Às 3 horas, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Alguém diz assim: é para a gente ter acesso a Deus. É verdade.
não é errado, mas não é o propósito e a verdadeira intenção do texto. Por que, pastor? Porque Anás e Caifás ainda mentiam para o povo que tinha arca lá dentro. Só que lá no ano 598, quando Nabucodonosor e Nebuzaradã invadem Jerusalém, a arca desaparece da história. Uns dizem que a arca foi levada para a Babilônia e foi consumida. Outros dizem que Jeremias escondeu. Outros dizem que o filho de Salomão, com a rainha de Sabá, levou para sua terra. Enfim, a arca desaparece da história. Só que nos dias de Cristo, Anás e Caifás continuavam mentindo e dizendo que a arca estava no Santo dos Santos, enganando as pessoas. Quando o véu do templo se rasga, os judeus levam a mão à cabeça e gritam desesperados: não tem arca, acabou. Só que aí Jesus vai responder essa pergunta. Sabe o que Jesus disse? Não fique desesperado, não é o fim para vocês, porque eu sou a arca. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. 3 horas da tarde, Jesus morre. Um homem chamado José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, mas não compactuou. Ele pega o corpo de Jesus e a Bíblia diz que ele leva e sepulta. Uma grande pedra é colocada, que pesava aproximadamente 2,5 toneladas, é colocada na porta do sepulcro. Só que olha para mim, todo judeu que morria naquela época, antes de ser sepultado, precisava passar por um processo chamado processo da lavagem, da limpeza. Todo judeu que morria, antes de ser sepultado, ele precisava passar por esse processo de limpeza. Escute para você entender. O que era o processo da limpeza, pastor? O processo da limpeza: se pegava uma bacia com água, uma esponja, e se lavava principalmente os pés do morto. Por quê, pastor? Porque naquela época não tinha sapatinho fechado como a gente usa hoje. Eram sandálias. As ruas de Jerusalém eram empoeiradas. Então, antes de ser sepultado o morto, precisava fazer um processo de limpeza, e depois com óleos, com perfumes. Só que olha, toda vez que o morto morria, se fazia o processo da limpeza da manhã para a tarde, nunca da tarde para a noite. Porque o horário do judeu é diferente do nosso. O dia termina às 6 horas da tarde. Aleluia. Quando Jesus morre às 3 horas da tarde, não deu tempo de fazer o processo da limpeza, da purificação. Então vai ficar para o outro dia. Só que o outro dia é um sábado, um Shabat, e é sagrado. O judeu não faz nada. Então vai ter que ficar o processo da limpeza para o outro dia, no domingo pela manhã. É por isso que a Bíblia diz: e algumas mulheres estão indo ao sepulcro levando algumas especiarias. Sabe o que elas estão indo fazer? O processo da limpeza. Porque Jesus morreu às 3 horas da tarde e não deu tempo de fazer o processo da limpeza. Mas dê glória a Deus se quiser. Sabe por que não deu tempo de fazer o processo da limpeza em Jesus? Porque se tivesse feito o processo da limpeza, Jesus estaria até hoje lá dentro do sepulcro. Mas Jesus está dizendo: em mim não precisa fazer o processo da purificação, porque eu estou entregando a minha vida, mas já estou tomando de volta. Glória a Deus. E aí o que é extraordinário? Que o texto está dizendo que num domingo pela manhã, ainda bem cedo, provavelmente antes das 6 horas da manhã, uma mulher chamada Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, porque era natural da cidade de Magdala,
Diz a Bíblia que no domingo, bem cedo, antes das 6 horas da manhã, provavelmente, ela se levanta e ela olha para as suas companheiras e diz: estou indo ao sepulcro. Não deu tempo de fazer o processo da limpeza do corpo de Jesus, mas hoje dá. As companheiras vão olhar para Maria Madalena e vão dizer assim: mas não dá, Maria Madalena. Tem uma grande pedra que está bloqueando a entrada. Jesus já está morto. Já morreu na sexta-feira, hoje é o 3º dia. Acabou. É o fim. Mas dê glória a Deus se quiser. Para mulheres de atitude, o fim vira começo. Para os outros, a Bíblia diz que os discípulos estão trancanfiados dentro de uma casa com porta fechada, com medo de serem presos e mortos. Mas tem uma mulher chamada Maria Madalena que está olhando para vocês. É o fim. Para mim é só o começo do cristianismo. Para vocês acabou. Para mim só é o início da igreja estabelecida na terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui esta manhã. O que está parecendo fim, diz o Espírito de Deus, é só o começo de uma nova história para a sua vida. Pastor, eu acho que acabou. Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que é o fim do meu relacionamento. Eu acho que é o fim dos meus filhos. Eu acho que é o fim da minha história. Deus está dizendo para você aqui esta manhã: o fim ainda vira começo. Eu estou profetizando o começo de uma nova história de vitória. Se você Deus bendito. Para as outras é o fim. Para Maria Madalena é o começo. Agora escute. A Bíblia diz que Jesus está morto. Sabe quando é que Jesus ressuscita? Isso aqui é extraordinário. Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira, é domingo de manhã e Jesus ainda está morto. Sabe quando é que Jesus ressuscita? Quando Maria Madalena, Maria de Magdala, coloca o primeiro pé para sair da porta para fora. Jesus ressuscita no sepulcro. Sabe por quê? Porque a tua ação gerará uma reação de Deus. Tem coisa que sua oração não resolve. Está na hora de você agir. Está na hora de você ter uma ação. Está na hora de você ter uma atitude. Quando ela coloca o pé, Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele vai chamar 2 anjos e diz assim: removam esta grande pedra de 2,5 toneladas que está bloqueando a entrada do sepulcro. Você já viu a criatura querer ensinar o Criador? Foi naquele dia. O anjo vai olhar para Jesus e vai dizer: mas mestre, tudo bem quando o Senhor ainda andava como homem aqui terreno, como Galileu. Agora o Senhor está com um corpo de glória. O Senhor não precisa tirar a pedra para sair para fora do sepulcro. O Senhor pode atravessar a parede. Isso é tão verdade que depois a Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos discípulos de porta fechada e diz: Pai seja convosco. Ele atravessa. Agora olha o Criador querendo ensinar a criatura: quem disse que você vai tirar a pedra por causa de mim? Não. Você vai remover a pedra por causa de Maria Madalena. Porque quando ela foi sair de casa, alguém disse que a pedra ia ser o empecilho dela. Então eu quero que você remova a pedra por causa dela. Tem gente olhando para você e está dizendo: tem uma pedra que vai te parar. Louia lá. Tem gente olhando para você e está dizendo: agora esta enfermidade te para.
Tem gente olhando para você e está dizendo: agora o teu ministério vai parar. Deus me trouxe aqui esta manhã para te dizer: pare de olhar para o tamanho da tua pedra e comece a olhar para a promessa que Ele te fez, porque a promessa que Ele te fez é maior do que a pedra. Eu tenho 36 anos de idade. Eu comecei a pregar no interior do Paraná com 8 anos, a viajar. Quantas pessoas chegaram para mim, pastor Carlos, e disseram: o senhor não tem padrinho no ministério. A minha mãe nunca foi dirigente do círculo de oração. Meu pai não sabe ler, mais ou menos escreve o nome dele. Meu pai nem diácono é. Eu não tenho nenhum irmão que é obreiro, pastor. Eu não tenho nenhum tio que podia me apadrinhar. E quando eles olhavam para mim, diziam: você não vai longe. Olha a tua pedra, olha as tuas limitações. Mas dê glória a Deus se quiser. Nunca precisou eu bater boca e discutir com ele, mas simplesmente eu virava as costas e dizia: é verdade, a pedra é grande, mas a promessa que Deus me fez é maior do que a pedra. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo esta manhã. Para alguém que chegou aqui dizendo: eu acho, pastor, que a pedra vai me parar, vai me bloquear. O Espírito do Senhor está descendo esta manhã através da sua palavra e está dizendo para você: não olhe para o tamanho das pedras, comece a olhar para o tamanho da promessa que Ele te fez. A promessa que Deus te fez é maior do que esta enfermidade. A promessa que Ele te fez é maior que esse problema financeiro. A promessa que Ele te fez é maior do que essa dificuldade que você está enfrentando. Deixa eu te dizer aqui esta manhã: o anjo do Senhor vai descer aqui e vai remover a pedra para você. Ele não precisa, porque Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele passa, Ele atravessa esta pedra, mas Ele vai remover por causa de ti, por causa daquele fofoqueiro, por causa daquele linguarudo que disse que a pedra ia te parar. Mas esta manhã tem pedra que está rolando na tua frente, tem pedra que está sendo removida. Você vai passar e contemplar o milagre de Deus na sua história. Quando Maria Madalena, Maria de Magdala, está chegando no sepulcro, fica de pé. De pé. Aí o texto diz assim: e algumas mulheres lhe acompanhavam. As mesmas, pastor que ficou 16 anos na Bolívia, 17 anos. As mesmas mulheres que falaram para Maria Madalena: a pedra vai te parar, te bloquear, não vale a pena. A Bíblia diz que Maria Madalena está caminhando na frente, e algumas mulheres lhe acompanhavam. Você já percebeu que a história se repete? Tem gente que olha para você e diz: não vale a pena ser crente, não vai para a igreja, não perca o seu tempo. Passa um ano, 2 anos, 5 anos, você dá uma olhadinha de canto do olho, os mesmos que disseram: não vale a pena. Quando você percebe, está assim atrás de você, aqui dentro da igreja. As mesmas que falaram para ele: não vá. Agora estão seguindo Maria Madalena, e a Bíblia diz que quando ela está chegando, a pedra já havia sido removida.
E o evangelista Mateus dá uma informação. E o anjo que removeu a pedra está sentado sobre ela. Porque a pedra é problema para você, para o anjo é só assento. Os discípulos estão dentro do mar e a Bíblia diz que o mar está bravio. E eles estão dizendo: nós vamos morrer por causa das águas impetuosas. Só que Jesus vem lá assim, ó, caminhando por cima das águas, porque o máximo das águas chegaram em relação a Jesus foi só debaixo dos pés de Jesus. O problema é para nós, para Jesus é só assento. E pode dar glória a Deus se quiser. O que você não está conseguindo resolver em pé, o meu Jesus ainda resolve sentado. O que o teu médico não está conseguindo resolver em pé, fica tranquilo, o meu Jesus ainda resolve sentado. O que o teu advogado não consegue resolver em pé, Jesus resolve sentado. O anjo está sentado sobre a pedra. E diz a Bíblia que as mulheres entram apressadamente e começam a procurar o corpo de Jesus para fazer o processo da limpeza. Quando elas estão procurando, um anjo, diz a Bíblia, é sentado na cabeceira. Mulheres, por que procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Mulher, você está procurando no lugar certo, mas no dia errado. Porque cemitério é lugar de morto, mas está procurando a pessoa errada. O anjo vai olhar para as mulheres e diz: ide e dizei aos marmanjos que estão chorando lá, estão encanfiados. Escute o que eu vou dizer. Não é que as mulheres são mais espirituais que os homens, isso não. Agora que elas são mais sensíveis ao Espírito Santo, nem vou falar. Ide dizei aos outros, aos discípulos, porque era para eles estar aqui. Porque eu falei para eles, quando eu estive convosco na Galileia, está no texto, que eu ia ressuscitar. Mas eu só estou vendo algumas mulheres, um grupinho. Então ide dizei a ele que eu estou vivo. As mulheres saem correndo. A Bíblia diz que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, disse: não. As outras mulheres vão olhar para ela e vai dizer: Maria, você é da contra, viu? A gente disse para não vir, você veio. Agora o anjo acabou de falar que ele não está aqui, que ele já ressuscitou, e é para nós ir dizer aos outros que ele está vivo, e você vai ficar sozinha no sepulcro. Ela disse: pode ir na frente, porque eu vou travar meu pé aqui, ó. E para quem fica, para quem permanece sem arredar o pé, vê o que os outros nunca verão, ouve o que os outros nunca ouvirão. Ó, você não precisa trocar de cidade para ser abençoado, não. Pode desarrumar tuas malas e as tuas mudanças, está dizendo o Espírito de Deus. Tranca teu pé aqui, porque aqui Deus vai te fazer próspero. Deus vai cuidar de você. Elas vão correndo à frente, Maria Madalena fica. E diz a Bíblia que Maria Madalena ainda está preocupada, procurando o corpo de Jesus. Por detrás dela tem um homem. E diz a Bíblia que Maria Madalena vai olhar e vai dizer: o jardineiro. Mas jardineiro é uma colocação minha bonita. O coveiro. Onde foi que você colocou o corpo do meu mestre que eu vou buscar? E aquela voz diz assim: Maria. E o evangelista João disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor
E ela vai virando e vai dizendo: não é coveiro, é o meu Rabi, Raboni, meu mestre, meu bom mestre, é o Senhor que está aqui. Maria Madalena conhecia Jesus, sim ou não? Provavelmente ela encontrou com Jesus aproximadamente 1 ano e meio depois do ministério de Jesus, quando Jesus desce à região de Magdala. O evangelista Lucas capítulo 8 dá uma informação que dela saíram 7 espíritos demoníacos. Ora, se ela se encontrou com Jesus 1 ano e meio, provavelmente, do ministério de Jesus, e se o ministério de Jesus foi de 3 anos e pouco, ela teve tempo suficiente de caminhar e de ouvir Jesus pregar os seus ensinamentos, provavelmente, aproximadamente de 1 ano e meio. Em 1 ano e meio dá para conhecer alguém ou não dá? Ora, Jesus está ressurreto. Jesus está com um corpo de glória. E a maior alegria do salvo está no meu livro de escatologia. É saber que quando nós chegar no céu, nós vamos reconhecer os nossos entes queridos. Só que a Bíblia está dizendo que Maria não está reconhecendo Jesus. Por que, pastor? Porque nas horas mais difíceis da nossa vida, a nossa visão embaça. A luta é tão grande, o problema é tão grande, que a nossa visão ofusca. E aí a gente faz aquelas orações de bobo. Jesus me abandonou, Jesus me deixou sozinho quando mais eu precisava. Aliás, até o coveiro já chegou para sepultar a minha família, minha história, a minha vida. Jesus do lado da gente dizendo: abre os olhos, não é coveiro que chegou, sou eu. Eu estou profetizando para alguém aqui esta manhã: pare de dizer que o coveiro já chegou para sepultar a sua história e seus sonhos. Abre os teus olhos esta manhã, porque é Jesus que está ali para te dar uma completa vitória. Eu quero orar por você que precisa que Deus remova alguma pedra que está bloqueando a sua entrada. Eu vim ser profeta de Deus essa manhã. 30 segundos eu quero orar por você de pé aqui. A pedra vai ser removida, porque a promessa é maior.